Deixa eu ver aqui, já vai entrar a gravação. Então, Aisan, você me autoriza, né, a gravar, né? Se autoriza, né, qualquer coisa aí. Sim, com certeza, professor. Ok. Então, o que eu falei, né, agora gravando, né, eu tenho que falar que vou ter que gravar de novo essa aula, porque ela foi feita em agosto, no início lá das aulas, né, remotas. E só que o Teams apagou essas aulas. Apagou e não deixou a gente baixar essas aulas. Só 1 ou 2 semanas depois começou a permitir a gente baixar e postar no YouTube, ou então colocar lá na pasta aí mesmo dentro do Teams. Eu perdi essa aula, né? Então nós vamos ter que refazê-la, certo? Bom, eu tô aqui com Aisan Carlos de Souza Abreu. Ele vai estar comigo aqui nessa aula, né? E ele sabe que depois ele tem que apresentar para mim, né, as atividades. Eu creio que isso nunca foi problema para ele. Bom, no roteiro não tem mais, né, mas tem lá avisando que hoje, dia 3/12, né, fala-se sobre a história de Mato Grosso, período imperial, ok? Vamos ver aqui a possível, aqui a gente já procura ela. Ah, tá aqui. Bom, deixa eu pegar esse aqui, colocar esse aqui no lugar. Pronto. Vamos lá, então. Do que se trata esse texto, né? Você está conseguindo ver, né, Aisan? Sim. Alô? Sim, está conseguindo ver esse texto no computador, né? Então, vamos lá. Como ele não é Word, né? Ele é PDF, então não pode, fica meio difícil eu sublinhar a página, o parágrafo, né? Então, vamos lá. O desgaste político do imperador teve sua origem na dissolução da Assembleia Constituinte em 1823. A Constituinte era composta por membros da elite brasileira, que pretendiam limitar o poder do imperador e diminuir os privilégios dos portugueses estabelecidos no Brasil. Dessa forma, Dom Pedro I, contrariado com os objetivos da elite brasileira em controlar o seu poder, mandou fechar a Assembleia Constituinte. Assim ocorreu o rompimento entre o imperador e facções da aristocracia brasileira. Bom, então aqui já fala assim, né? Já a questão da Constituição de 1824, né? A nossa primeira Constituição, né, brasileira depois da independência. A nossa realmente de fato, porque a gente seguia a Constituição, né, estabelecida aquela lá de Portugal, tá? Mas a nossa mesmo depois da independência foi essa Constituição de 1824. Ela era para ter saído e ela era para ter terminada, né, em 1823, tá? Só que os constituintes que estavam se reunindo, né, na época era no Rio de Janeiro, tá? Capital do país. E aí estavam se reunindo, né, isso em 1823, e queria diminuir alguns privilégios, né, de Dom Pedro, entre eles, vamos dizer assim, os privilégios dos portugueses, né? Isso aí o Dom Pedro não gostou muito, não. Tanto que na Constituição, né? Porque Dom Pedro ele tinha um caráter absolutista, né? Ele não era assim tão liberal como a gente pensa. Ele tentava ser liberal porque era a forma naquela época, né, de conseguir se manter no poder. Mas ele não era assim tão liberal. Tanto que quando os constituintes, né, já iam cortar os poderes dele, limitar os poderes deles, né, e tirar o privilégio dos portugueses que estavam aqui no Brasil, ele não gostou nadinha. O que ele fez? Dissolveu
os constituintes, a Assembleia Constituinte, né, expulsando os deputados de lá à base do canhão, né, ameaçados pelo canhão. Assim era Dom Pedro. Dom Pedro, né, era de fato absolutista, mas ele, devido ao fato de que o mundo estava mudando, né, as monarquias já não eram absolutistas, eram parlamentaristas, então isso eram com representatividade, né? Os monarcas não governavam mais sozinhos, centralizando o poder sobre si, né? E sim através de parlamentares, né? Representando o povo, representando os eleitos pelos deputados. Ou seja, os deputados se reúnem, né? E aí eles escolhem um primeiro-ministro que vai governar junto com o rei, né? E Dom Pedro não é muito disso, né? Ele aceitou porque é época, né? Todas as monarquias da época tinham que aceitar. Ou aceitava, ou era chutado do poder, né? Bom, então, mas o Dom Pedro, ele era centralista, né? Então, essa Constituição de 1820, ele fecha a Assembleia Constituinte que ia terminar em 1823, e um ano depois, né, ele estabelece a Constituição de 1824, que era centralista, né, garantia os privilégios dos portugueses, tá? E aí, isso aí vai dar várias revoltas que a gente vai ver depois, tá bom? Bom, acho que eu tenho aqui, não sei se eu tenho essa né? Constituição de 1824, né? Aqui, né? Então, nós temos aqui, descontente em novembro de 1823, Dom Pedro I dissolveu a Constituinte, né? Ou seja, eram deputados que estavam se reunindo, tá? E construindo a primeira Constituição brasileira. Pois a Constituição que estava sendo elaborada pelos deputados limitava o poder do imperador. Então, Dom Pedro convocou 6 ministros e alguns políticos de sua confiança para redigir a nova Constituição brasileira, né? Dom Pedro I também participou da redação do texto constitucional, garantindo assim a manutenção do seu poder, né? Aqui, né? A Constituição de 1824, ela foi estabelecida, ortogada, né? Em 1824. Então, é aqui interessante, que era bom a gente dar uma pesquisada aqui. Então, ortogada, peraí. Travou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque tem a ortogada e promulgada, né? Vamos dar uma olhada aqui e ver a diferença. Tá bem aqui. Tem uma diferença, né? Ortogada e aqui, né? Ortogada. Bom, então vamos ver aqui. Vamos ver a diferença. Há uma diferença entre uma com a outra, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então, né? O que é uma Constituição promulgada? Primeiro vamos ver, então, a promulgada, né? A Constituição promulgada é aquela conhecida como democrática ou popular, tá? Ela representa uma Constituição legítima. Isso é promulgado, né? Certo? Vamos ver se tem a Constituição ortogada. Promulgada. Então você entendeu, né? A promulgada, ela é democrática, tá? E representa a vontade popular através dos deputados. E temos aqui a ortogada, né? Constituição ortogada é uma Constituição imposta por alguém que, sem autoridade do povo e de maneira unilateral e autocrática, cria uma Constituição, que o povo obedece. No caso aqui, ele cita aqui a Constituição de 1824,
a 37 e 67, né? A 1824 é essa que nós estamos estudando. A de 37 é de Getúlio Vargas e a 67 é pelos militares. Opa, caiu. Então, o que ele fala aqui? Vamos ver se é... Então, opa, aqui, né? Então, ela é ortogada, né? Então, ela é imposta, na Constituição imposta. Então, as principais características, né, dessa Constituição. Ela concentrava o poder nas mãos do imperador, né? Permitindo que só os ricos, né, dependendo lá de quanto que ele tinha de renda, né, que podia, não era qualquer brasileiro que podia votar, só os ricos, né. O Estado estava subordinado à Igreja Católica, tá? E aí mantinha toda a aristocracia, todo o poder, né, dos que tinham poder, né. Bom, o Brasil então seguiria um regime político, né, monárquico e hereditário, né, e ainda tinha um outro poder, né, além daquele que Montesquieu havia criado, né, executivo, legislativo, judiciário. Dom Pedro I ainda cria um poder que só existiu aqui, né, é algo que é só brasileiro, né, exercido pelo imperador, estava acima dos outros poderes. Através desse poder, o imperador poderia assim controlar e regular outros poderes. Assim, o imperador tinha um poder absoluto sobre todas as esferas do governo brasileiro. É o que eu falei, né? Dom Pedro, ele era autoritário, centralista, né? Ele só permitia ter o primeiro-ministro, né? Ou dividir o poder com outros, porque era a moda, né? Não havia, já tinha acabado o absolutismo, então era difícil, né? Então o que acontece? Ele cria esse poder, né? Algo como algo que tipo só no Brasil tem, né? Então o que acontece? Esse poder moderador, ele faz algo que não existe, né? Nem Montesquieu havia sugerido, que era controlar os três poderes, né? Então ele ficaria ali com o poder moderador para controlar o poder legislativo, executivo e judiciário. Tá? Bom, a gente dá uma olhada, voltar no texto lá, né? Vamos voltar no texto. Bom, desse modo, as camadas populares ficaram marginalizadas do processo político, né? Gerando o descontentamento da população. Outro fator que motivou a crise política do primeiro reinado foram os problemas econômicos que assolavam o país. A crise econômica do primeiro reinado era resultante da dívida externa contraída com a Inglaterra durante a independência, né? Bom, Portugal ele pediu, né, uma indenização, né? Ele não ficou de graça assim a independência, né? Exigiu que o Brasil pagasse o vultoso valor, e aí teve que fazer um empréstimo com a Inglaterra, né? Isso aí fez com que ficássemos, né, na dependência dos ingleses. Essa dependência, né, fez com que o Brasil mantivesse alguns privilégios ingleses, né? Desde a época da vinda da família real para o Brasil, né, os ingleses mantinham privilégios tarifas, né, taxas, e aí com a Inglaterra ainda continuando ajudando, né, o Brasil teve que manter alguns privilégios. A crise econômica também se agravou, pois o imperador contraiu mais empréstimos com a Inglaterra, visando aparelhar o exército, contratar mercenários ingleses para combater as revoltas em várias províncias brasileiras, como por exemplo Bahia e no Pará, né? Bom, aqui a questão, né, houve várias revoltas, né, porque a Constituição de 1824 ela não agradava a todos, né? Somente as regiões onde os liberais tinham influência, e
E aí acontece que o Dom Pedro I era um grande estrategista, né? Mas não tinha um exército brasileiro pronto para acabar com as revoltas. Assim, teve que contratar mercenários ingleses, né? Para acabar com as revoltas nacionais, né? Entre elas, depois a gente vai ver que é a Rusga, tá bom? Rusga é aqui em Mato Grosso. Em 1831, o imperador Dom Pedro I, desgastado politicamente e pressionado por facções da elite brasileira, tomou a decisão de abdicar do trono em favor do seu herdeiro, Dom Pedro de Alcântara. Porém, o herdeiro do trono tinha somente 5 anos. E conforme previa a Constituição, o Brasil seria governado pelos regentes até que o príncipe atingisse a maioridade. Bom, aqui é o seguinte, né? Nós temos uma situação que Dom Pedro ele terminou se desgastando sua imagem, né? Devido à vida também, a vida particular dele, que não era nenhum exemplo, né? Ele traía a esposa, né? Tinha muitos amantes, isso eu quero dizer, e também era algo público, né? E também a Constituição de 1824, né? E a forma como que ele lidou com as revoltas terminou desgastando, e ele perdeu, né, o apoio da igreja, perdeu o apoio dos militares, e às pressas com a família dele, né, com filhos, não, com a esposa e os outros filhos, teve que ir embora, tá bom? Deixando seu filho Dom Pedro Alcântara com apenas 5 anos como herdeiro do trono. Imagina uma criança de 5 anos, né? Tendo que despedir de seu pai e de sua mãe e nunca mais podendo vê-lo. Ele deixou o seu filho nas mãos, né? Do Partido Brasileiro, né? Dom Bonifácio de Andrada, né? Apesar de ele teve muitas brigas com Dom Bonifácio, deixa eu ver o nome aqui, Dom Bonifácio. Dom Bonifácio, estou pensando. Isso eu acho agora. Deixa eu baixar. Vou ver se eu acho aqui o nome dele. Bom, eu caí, né? Caiu minha. Opa, tá aí, Ezan? Caiu. O Teams me tirou do ar aí. Aí recolocou de novo. Tô olhando aqui e parece que a internet tá funcionando. Vamos ver. Até coloquei aqui um repetidor de internet. A mesma assim terminaram me expulsando da aula. Eu não lembro onde que eu tinha parado, mas eu não sei até qual foi o momento que eu caí aqui. Bom, deixa eu colocar. Onde o filho do Dom Pedro, com 5 anos, assume o trono. Ele assume o trono, né? Ele tinha só 5 anos, Dom Pedro de Alcântara, tá? E aí ficou governado por
alguns regentes. Então, nós vamos dar uma olhada aqui na questão regencial, então. Iniciava-se, então, uma nova fase política, o período regencial. Esse período foi caracterizado pela conturbação política presente na atuação dos partidos políticos e nas revoltas que eclodiram pelas províncias brasileiras, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eita, tá meio lento. Período regencial. Bom, então, o período regencial, né, ele é dividido em regência trina provisória, né, que ocorreu em julho de 1831, porque foi às pressas, né? Dom Pedro teve que sair do país e deixou nas mãos, como os deputados na época estavam de férias, aí tiveram que fazer uma regência provisória até o retorno, né, dos deputados. E aí, com o retorno, cria-se a primeira regência, só que já permanente, né? Ela permanece por 4 anos, tá certo? E aí, depois nós temos uma outra regência, a do padre Antônio Feijó. E essa regência do padre Antônio Feijó, ela é mais complicada, né? Porque ele não vai dar conta das revoltas que ocorriam, tá? Essa regência do padre Antônio Feijó. Aí nessa regência ele teve muitos problemas com os gaúchos, né, com a farroupilha, tá? Ele teve vários com Bento Gonçalves, mandou prender o Bento Gonçalves, houve vários problemas no governo do padre Antônio Feijó. E aí depois veio a última, de Araújo Lima, né? Que ele mas mesmo assim ele não conseguiu, né, acabar com as revoltas, tá? Então deixa eu ver aqui. Então o que acontece? Esse período regencial, né, foi então para substituir porque a criança de 5 anos não tem condições de governar, né, um país, imagine só. E aí tiveram que esperar pelo menos, porque pela Constituição de 1824 dizia que tinha que ter pelo menos 18 anos, né? Então o que acontece? Eles estavam preparando Dom Pedro para governar o país, mas não estava maduro o suficiente. Eles tiveram que esperar que pelo menos ele completasse uns 15 anos, né, para dar o que se chama golpe da maioridade, né? Só que nem esperaram. Quando ele mal completou os 15 anos, colocaram ele no poder. Bom, aqui nós temos aqui umas revoltas que ocorreram durante o período regencial. Cabanagem no Pará, né? Guerra dos Farrapos na Rio Grande do Sul, revolta dos malês, né, na Bahia, que era uma revolta de muçulmanos. Sabinada ocorreu também na Bahia. Bahia era o centro das revoltas na época, né? E Ibaraiada, Maranhão. Então você pode observar aqui que a maior parte das revoltas foi no Nordeste, né? Apenas uma no Rio Grande do Sul, outra no Pará, e aqui não aparece a Rusga, né? A Rusga foi aqui em Cuiabá, Mato Grosso, né? Mas também tem os mesmos aspectos, tá? Uma delas principais foi a Rusga, quer dizer briga, né? Os cuiabanos brasileiros saíram às ruas matando os portugueses, tá? Porque os portugueses, eles tinham o centro do comércio, né? Os portugueses estavam com tudo, né? Aí nós vamos falar, aqui tem uma parte que fala sobre a Rússia. Aqui já vai falar aqui. Peraí, antes disso tem uma coisa.
Bom, a visão da elite dominante, as revoltas, era uma anarquia que colocava em perigo a ordem estabelecida, né? E para contê-los, o ministro da Justiça, Padre Feijó, criou a Guarda Nacional. Então, o Padre Antônio Feijó, antes de ser regente, ele cria a Guarda Nacional, né? A Guarda Nacional, ela tinha como intuito, né, principalmente nas regiões onde não havia lei, né, era tão vazio demograficamente, né? Mas não só a lei, mas também poderia haver invasões, né, de estrangeiros. Como aqui no caso de Cuiabá, que era um vazio demográfico, né? E o perigo de uma invasão dos bolivianos ou dos paraguaios era muito grande. Então foi criada essa Guarda Nacional, que podia ser ocupada por qualquer um, né? E essa qualquer um podia vestir a qualquer momento, quando fosse necessário. Eu não sei se eu tenho aqui o uniforme. Aqui, não sei se aqui tem o uniforme dela. Vamos ver. Não, aqui não tem. É um uniforme azul. Deixa eu procurar na web aqui. Eu tinha certeza que eu tinha aqui, mas tudo bem. Então, qual que era o intuito dessa Guarda Nacional, né? Primeiro era aqui, né? Era da garantia, né? Salvaguarda a nação brasileira. Normalmente, num momento, né, de invasão, né, ou como no caso da Rusga, manifestação popular que sai do controle, né? Eles eram chamados urgentemente para atender. E quem tinha patente maior, normalmente, eram os fazendeiros. Em algumas regiões, quem assumia patente maior eram os fazendeiros. Eles pegavam a patente de coronel, né? Por isso que muita gente falava assim, fulano, olha lá, aquele fulano está coronel, né? Então, muita gente falava que os fazendeiros, falava, coronel fulano de tal, né? Pegou o modo de falar, coronel fulano de tal. Bem nessa época aí que os donos de fazenda pegavam a patente maior, né? E os trabalhadores pegavam patente, peões, né? Bom, esse uniforme aí, tá? Ela durou até a República também. Ela começou na regência, no período judicial, e foi até a República. Ele era um apelidado de pica-pau, porque se você notar em cima da cabeça, né, tem umas penas aí, tem uns negócios assim, muito parecido com pica-pau. Então era o uniforme, também o uniforme nacional brasileiro. Bom, vamos lá voltar no que importa. Bom, com a relação às províncias do Mato Grosso, né, a economia mato-grossense estava voltada para as atividades agropecuárias, para o comércio, sendo que a maior parte dos estabelecimentos comerciais era de propriedade dos portugueses, que, em virtude do caos econômico que assolava a província, vendiam seus produtos a preços exorbitantes à população local, né? Bom, aqui está explicando o motivo, né, da rusga, né, que foi que os portugueses eram ricos, né, proprietários comerciais, e devido à crise que assolava o país, né, muita gente devia aos portugueses, tá? E eles vendiam, como fala aqui, os preços lá do comércio deles, né, o arroz, o feijão, a um preço exorbitante. Não podemos esquecer que na Constituição de 1824, Dom Pedro dá privilégios para os portugueses. Que tipo de privilégio, né? Vamos dizer assim, cargos públicos, né, melhores, né? Ou seja, dando preferência
ao fato da pessoa ser português, em prejuízo do brasileiro, né, com a mesma, às vezes um brasileiro com a mesma capacidade, né, perdia aquela função, aquele cargo para um português. É claro que isso aí era meio ruim, porque não se tornamos independentes de Portugal, como que os portugueses eram beneficiados. Mas estava lá na Constituição de 1824, né, que foi uma das razões dele ter descido pau nos deputados, né, em 1823, porque os deputados já previam isso, que iriam tirar os privilégios dos portugueses. Mas ele foi lá e desceu o pau no povo e mandou todo mundo sair e fechou a Constituinte de 1823. Né? Bom, no tocante à sua organização social, os grupos sociais privilegiados eram compostos pelos grandes proprietários rurais, pelos ricos comerciantes, pelos funcionários públicos, graduados, pelos profissionais liberais, pelo clero e pela alta patente militares. Já as camadas populares eram informadas pelos homens livres, pequenos comerciantes, militares de baixa patentes, artesãos, escravos e índios. Né? Então aqui está falando, aqui nós temos, então, né, os grandes proprietários, né, que eram os ricos comerciantes e altos funcionários públicos. E os liberais, que eram abaixo do clero, né, os militares com patentes menores, né, e os homens livres, que eram escravos, então, né, comerciantes, militares, também de baixa patente e artesãos, né. E aí depois vem os escravos índios, que era ralé, né, vamos dizer assim. Então esse é o cenário que estava Mato Grosso, Cuiabá, né. Foi nesse cenário que eclodiu em Mato Grosso a rusga. Apesar da rusga, né, aqui não está falando, mas apesar da rusga, ela também está no contexto, né, da farroupilha, balaiada, né, sabe nada, mas contexto nacional, mas ela está dentro desse contexto, sim, tá? O movimento social ocorrido em Cuiabá e nas suas imediações em 1834. A eclosão da revolta teve sua origem na rivalidade política ocorrida entre os liberais e os conservadores, né? Então aqui o país estava dividido entre esses dois, né? Liberais e conservadores, né? Então, apesar de que naquela época, né, os partidos têm nomes, não tem como hoje, PMDB, Podemos, que hoje os partidos têm influência nacional, né? Mas naquele tempo, né, os partidos tinham nome local, mas com a mesma influência, a mesma briga, né? Digamos assim, de esquerda para direita, né? Vamos dizer que os liberais seriam esquerda e os conservadores direita. Só que essa ideia de esquerda e direita não existia nessa época, tá? Vamos dizer assim. Então, o Partido Conservador defendia a centralização política, composta por elementos da elite local e também por portugueses. Os conservadores faziam suas reuniões políticas na sociedade filantrópica, enquanto que o Partido Liberal pregava a descentralização. E é composto pelos membros da elite e fazia suas reuniões na sociedade dos zelosos da independência. Então você pode observar assim, né? Esses dois blocos, né, políticos. A sociedade filantrópica, que pertencia ao grupo liberal, né? Que chegava até a pregar a república, né? E nós tínhamos os conservadores que estavam na sociedade dos zelosos da independência, né? Deixa eu ver se é isso. Não, eu falei errado. Conservadores na sociedade filantrópica, mas então, no caso, eles queriam provavelmente o retorno de Dom Pedro I, né? E o Partido Liberal era da sociedade dos zelosos da independência. Talvez alguns dos grupos já se sonhavam com a proclamação da República, né? Esses partidos, Sociedade Filantrópica e Zelosos da Independência, né? Apesar de eles terem os conservadores na Sociedade Filantrópica e os liberais na Sociedade Zelosa da Independência, esses partidos não existiam nacionalmente. Eles eram regionais, tá? Eles eram exclusivos de Mato Grosso. Existia o Partido Liberal e o Partido Conservador a nível nacional, mas cada lugar era um nome diferente, tá bom?
Ah, lá na Bahia era outro nome. Ah, lá em São Paulo é outro nome. No Rio de Janeiro é outro nome. Ou seja, os conservadores em cada estado, não é estado, né? Estado é da República. Em cada província recebiam um nome diferente em cada província. Tá bom? Aqui eles recebiam o nome de Sociedade Filantrópica. Lá em São Paulo, não sei o nome, né? Mas lá na Bahia era outro nome, tá bom? Mas não existia como hoje. Ah, o PMDB está em todo o país. Ah, Podemos, né, se nacionalizou. Não havia um partido nacional. Havia uma tendência, né, de conservadores e liberais. Só que em cada província eles tinham um outro nome. Né? Bom, vamos lá aqui. O Partido Liberal possuía duas facções. O liberal, né? Os moderados, que desejavam afastar os portugueses dos cargos políticos, e os altados, que além de oporem aos portugueses, contestavam o governo monárquico e defendiam os princípios do federalismo e não porque a república, né? Bom, em 1834, governa a província de Mato Grosso o conservador Antônio Correia da Costa. Esse governante já se mostrava bastante apreensivo com a insatisfação das camadas populares, com o sentimento de lusofobia, quer dizer, aversão, né, aos portugueses, que imperava principalmente na cidade de Cuiabá e com os liberais que almejavam, né, o poder. Então, o que acontece? Na época da rusga, né, quem estava no poder era Antônio Correia da Costa, né? Estava muito preocupado porque os portugueses estavam correndo risco, né? E os liberais colocando fogo na lenha. Bom, os liberais eram conhecedores da insatisfação das camadas populares. E sabia que o povo culpava os conservadores pela sua condição de miséria. Né? Os liberais, tendo na frente João Popino Caldas, se aproximaram do povo para conspirar contra os conservadores. Os liberais alimentaram o povo sentimento de xenofobia, né? Ou seja, aversão ao estrangeiro, principalmente em relação aos portugueses, apelidados pelo povo de adotivos ou bicudos, né? Que usavam botas finas, né? Com ponta fina. Então, o que acontece aí? Aí você está vendo que há uma briga entre liberais e conservadores. Os conservadores no poder, né? Com Antônio Correia da Costa, é isso, deixa eu ver aqui, é Antônio Correia da Costa, né? E os liberais com João Popino Caldas só colocando o povo na revolta, né? Para ver se derrubava o Antônio Correia da Costa. João Popino, né? Tentando, ou seja, os conservadores no poder e os liberais tentando derrubá-los, fermentando a revolta com o povo, né? Então era muito corriqueiro vir pelas ruas da cidade, o grito em alto e bom som de elementos das camadas populares. Embarca bicudo, embarca, canalha, viu? Que os brasileiros não querem bicudos no Brasil, né? E vai. Antônio Correia da Costa, sentindo que a crise se avolumava em seu governo, pediu ao Conselho de Estado seu afastamento da presidência da província. A seguir, o Conselho do Estado nomeou o liberal João Popino Caldas como novo presidente da província de Mato Grosso, né? Aí, então, deu certo, né? Apoiar a população. E aí sobe João Popino Caldas, caindo, né? O conservador Antônio Correia da Costa, e sobe o liberal João Popino Caldas, né? Entretanto, a posse do liberal não trouxe nenhuma mudança, acarretando uma cisão, separação, né, no Partido Liberal e no aumento do descontentamento da população. Assim, os liberais exaltados, juntamente com a população, na noite de 30 de 1834, saíram pelas ruas da província, armados, iniciavam dessa forma o movimento social chamado Rusga, né? Ali onde era a Assembleia Legislativa, hoje é Câmara dos Vereadores, é por ali que se reuniram, porque ali era um lugar onde havia
touradas, né? Onde era hoje a Câmara dos Vereadores, né? Ali havia umas touradas. E ali os brasileiros, o grupo da Rusgas, né? Se reuniram ali, e ali eles partiram para a briga. Vamos dar uma olhada aqui, né? Então o que acontece? Então aqui fala, né? Então essa rusga ela ocorre num período regencial, né? Isso ocorre em 1834, 10 anos depois da outorgação da Constituição. Aqui tem uma imagem, né? Um português comerciante saindo e a participação da Guarda Nacional, né? Aqui se pode ver que a Guarda Nacional, com apoio da população, saiu atirando e matando. Então, aqui os fatores que levaram, né, a rusga. Essa questão dessa briga entre conservadores e liberais, né? Levando Antônio Correia da Costa, que era o conservador, a sair, com proposta de que o João Antônio, deixa eu ver aqui o nome, né, João Pompino Caldas assumisse, né, e ele mesmo, ou seja, João Pompino Caldas, né, liberal, ele falou, vamos derrubar, tirar o tapete, derrubar os conservadores, e a gente estando no poder, a gente controlava a população. E ao contrário, ele subiu ao poder, né? E a população continuou revoltada. Bom, as questões aí, né? Não só a questão política, né? De disputa entre conservadores e liberais, né? A questão da fome, miséria, né? Que se passava e Cuiabá não ficou fora. Esse aqui é o Antônio Correia da Costa, né? O conservador que eu falei para você, que foi tirado, né? Porque havia uma tendência agressiva entre portugueses e brasileiros e pensaram que João Antônio Caldas resolveria. Tá? Aqui, então esse bispo tentou acalmar a população, mesmo com esse bispo aí, não conseguiu acalmar a população que estava super revoltada. Então vamos voltar. Ainda tem mais um pouco. Os rebeldes concentraram-se primeiramente no Campo do Ourique. Então é isso. O Campo do Ourique é onde havia as touradas, né? Onde foi a Assembleia Legislativa e agora a Câmara dos Vereadores. Tá bom? E quando a notícia da rebelião chegou ao Palácio do Governo, João Pompino Caldas, pensando em contornar a situação, desculpa, tá? Pediu a Dom José Reis, aquele senhor que eu mostrei agora há pouco, que tentasse conter a fúria dos populares. Dom José Reis, em posse de um crucifixo, se dirigiu ao Campo do Ourique, e, no entanto, sua tentativa de controlar as forças populares foi em vão. As populações, juntamente com os liberais exaltados, saíram em desespero pelas ruas, assaltaram armazéns, atacaram o quartel e, por volta da meia-noite, ouvia-se pelas ruas centrais de Cuiabá o grito: morte aos bicudos, né? Aqui explica aqui o que é bicudo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vi isso. Eu tinha visto alguma coisa sobre isso. Bom, eu acabei de ver agora há pouco o que era bicudo, mas tá aqui, ó. Aqui, né? Aqui explica o que é bicudo, né? Bicudo era o termo depreciativo dirigido aos portugueses, que foi inspirado pelo nome do bandeirante Manuel de Campos Bicudo, primeiro homem branco que se fixou. Tá, então vamos lá.
Acho que é aqui. Pensei que era a ver com a bota. Tinha um bico. Eu já ouvi uma coisa que falava que era a bota, né? Que tinha o bico, né? Na ponta. Mas tá falando aqui que é homenagem a esse português, né? Essa depreciação é homenagem a esse português, então. Porque o que acontece? Os portugueses vinham com a bota, né? Grossa e uma ponta no final. Bom, isso foi aqui é uma das explicações. Agora tá falando que tem esse português, né? Com esse nome, sobrenome bicudo. Então fica na dúvida quem que tá certo. Bom, entre da dúvida é melhor ficar na dúvida, melhor ficar do lado que está escrito, né? Que a história escreve. Temos que respeitar o que está documentado, não que pelos ditos populares, né? Eu falei da bota é um dito popular, alguma coisa que popularmente as pessoas falavam, né? Que os portugueses vinham com aquelas botas grossas, com ponta. É isso mais ou menos. Agora aqui, aí tem que ser questão de documentação, né? Por isso que o historiador ele tem que se basear na documentação. Porque, como eu disse, tem muito fake news, né? Muitas coisas de boca a boca, a gente não sabe qual que é a verdade. À medida que os rebeldes avançavam pelas ruas, portugueses e brasileiros, bastardos, né, iam sendo assassinados. Depois de Cuiabá, os rebeldes se dirigiram a Chapada de Guimarães, Poconé e Santo Antônio. A revolta somente foi abafada com a posse do novo presidente da província, Antônio Pedro de Alencar. Bom, aí que está falando que outras coisas aconteceram, né? Que é a Tríplice Aliança que a gente vê no dia 10, né? Mas aí já tem aula gravada, acho que dessa Guerra do Paraguai. Né? Bom, então é isso aí, tá, gente? Aqui tem uns vídeos que eu vou colocar lá, ok? Sobre a rusga. E ali embaixo já fala da Guerra da Tríplice Aliança. Então, apesar da rusga, né, ele não ser conhecida a nível nacional, né, mas ela está dentro desse contexto, tá? A questão da Constituição de 1824, o que tem ela? Centralização política nas mãos, né, do poder central, mesmo com Dom Pedro deixando vago o poder, né, os regentes continuaram centralizando o poder e deixando os estados, né, com assembleias, com os representantes apenas consultivos, né? Os assembleias locais, né, das províncias não tinham muito poder de decisão. E aí nós temos aqui a questão dos privilégios dos portugueses, né? Devido à situação da crise que estava acontecendo, financeira, crise no momento, né? Porque se o Estado está em guerra, né? Lá na Sabinada, Farroupilha, né? Você tem gastos e isso aí arca com problemas econômicos. Né? Bom, aí a rusga, infelizmente, ela não é conhecida a nível nacional, como Sabinada, Alaiada, a Revolta dos Malês, tá? E a Farroupilha. Mas a gente que está aqui em Cuiabá, talvez exista talvez até outras revoltas, né? Em outras províncias que a gente não conheça por esse mesmo fato dela não ter dela não ser contada com importância nacional. A rusga talvez não seja o único movimento, né, que ocorreu nessa época que foi deixado de lado, né, nos livros didáticos a nível nacional. Então é isso, vocês vão fazer a apostila, essa atividade aqui não é para vocês fazerem não, tá? A atividade que vocês vão fazer é a atividade que está... Ah, não, aqui não tem. Então, a atividade que está... Eu fiz essa leitura, tá? Para que esse texto, História do Mato Grosso, período regencial, é um texto que vai
a leitura dela vai ajudar vocês a desenvolverem, né? Pelo menos a primeira semana, porque a apostila de dezembro, ela é uma apostila só de atividades, tá? São 4 semanas, vocês têm que entregar até o dia 10. Por quê? Porque na outra semana, depois do dia 10, dia 10, aí depois a gente só vai fazer conselho e fechar a vida de vocês. Não tem como chegar dia 14 aí, né? 15. Aí nós estamos só fechando tudo, não tem como já mexer mais nada. Até dia 10 a gente recebe. Depois disso aí, dia 11, 12, a gente só tá... Dia 11 a gente só tá corrigindo, né? Para aqueles que decidiram levar lá na escola. No meu caso é complicado, porque aí eu vou ter que corrigir lá na escola, mas tudo bem. Porque eu sou o único professor da escola esse ano, no final do ano de 2020, com toda essa confusão aí, terminei virando... Sou o mesmo professor da manhã e o mesmo professor à noite, tá? Aí vai ficar muita apostila para mim para corrigir. Bom, aí o que acontece? Eu vou... Chega dia 11, eu tenho que rapidamente corrigir tudo, urgentemente, às pressas, né? E quem for achar que pode entregar dia 14, 15, não dá, tá, gente? Porque a gente já está encerrando, a gente já está fazendo impressão dos relatórios, né? Das agendas e tal. Se vocês querem fechar, tem que entregar agora. Ou vocês entreguem na escola, ou apresentem para mim no WhatsApp. Para mim é melhor, né? Porque eu vou lá na escola, fica um monte de apostila para corrigir tudo no dia 11. Para mim vai dar trabalho. Então tá bom, gente. Eu agradeço. Aislan, você quer falar alguma coisa? Tá aí, né? Não, professor. Então tá, você entendeu também, né? Até dia 10. Você tem que entregar essa apostila de dezembro, se puder, até dia 10, tá? Tem que estar tudo prontinho. Porque, infelizmente, o governo mandou a gente fechar esse ano letivo agora, né? E só Deus sabe se nós vamos ter seja. Nós estamos na próxima semana, acho que ainda vai ter uma rodada de discussão para ver se a gente salva os sejos, tá bom? Conseguimos salvar a escola, porque a escola ia fechar realmente, tá? Mas agora a gente está lutando para que o seja continue como era. Porque tem gente que vai perder muito tempo, carga horária, dá até dó. Porque, principalmente quem, devido a essa pandemia, abandonaram, né, as aulas, tá? E achando que assim que acabasse, teria como retomar as aulas. Mas acabando seja, dá até dó desse povo aí. Vai perder tudo. Vamos lutar para que o seja continue, né? Para que essas pessoas possam terminar os estudos. Tá bom? Então eu agradeço você, Aislan, pela sua participação, tá? Dia 10, acho que ainda tem mais uma aula. Dia 17, não vou poder atender vocês, né? Porque a partir do dia 14, 15, já estamos dispensando. Aí já acabou, a gente só tá. A gente não tá mais assim como nós estamos agora. Estou explicando conteúdo, matéria, porque a gente já está fechando, né? A gente só está imprimindo, fazendo impressão das agendas, relatórios. Nós estamos encerrando o ano, não tem como ficar dando aula, porque a gente tem que fazer conselho de classe com as apostilas prontas, tá bom? Então nós vamos ter aula até o dia 10, depois acho que já vai acabar. A gente vai ter que usar esse horário de aula, esse horário que nós estamos aqui, para poder terminar e fechar o ano. Fazer impressão das agendas, né? Reunindo o conselho. Então não tem como a gente parar para dar aula, ok? Então nós temos essa semana e mais a outra ainda.
ainda temos mais a outra. Aí, depois do dia 10, encerra o atendimento dos alunos, tá bom, Exame? Depois do dia 10. Porque o governo, não sei por que fechou, era para ser até março, né? Era para ser até março, aí de repente ele fechou agora no dia 18 de dezembro para todas as escolas, não foi só essa escola, todas as escolas estão fechando no dia 18. Então a última semana é só para arrumar a vida de vocês, né? Então, ver as cargas horárias e já fechando para que a gente entre em férias, né? Com a cabeça tranquila. Então é isso, tá? Você entendeu? Só temos essa semana e a outra. A outra é a última semana de aula, tá bom? A terceira, ela já não é para dar aula mais. A gente já está dispensando vocês, ok? Beleza? Beleza, Então tá. professor. Então nós só temos essas 2 semanas, temos só dia 10. Dia 10 ainda entro e dou a explicação sobre a Guerra da Tríplice Aliança, que acho que já tem aula pronta aí. Então, obrigado, Exan. Até a gente se vê de dia 10, tá bom? Ok? Tchau. Ok. Tchau, né? Tchau, Tchau. professor.